paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Irmãos, assente um minutinho. Tem um vídeo aí, um convite para o retiro espiritual. Só isso? Nossa, achei que deu 3. Glória a Deus. Quantos já adoraram o Senhor nessa noite? Alguém aí já sentiu a presença do Senhor? Glória a Deus. Coloque de pé. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41. Gênesis no capítulo 41. Vamos ler do verso 29, 30 e 31. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer. Mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles, levantar-se-ão 7 anos de fome. E toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Amém? Põe para mim aí, abre aí agora em Provérbios, no capítulo 30, e o verso 25. Provérbios, capítulo 30, e o verso 25. Vamos ler todo mundo junto? Provérbios 30, verso 25. Todo mundo, vamos lá. As formigas são um povo sem força, mas no verão preparam seu alimento. Amém? Amém. Pode sentar glorificando ao Senhor. Irmãos, quero compartilhar uma palavra como divulgado sobre finanças. Pastor, mas por que sobre finanças? Então, estou aqui para trazer uma ideologia
de prosperidade, como algumas igrejas que só pregam prosperidade, mas a palavra do Senhor, para que a gente possa entender e até mesmo viver essa palavra que Deus tem para nós. Para você entender, Deus, Ele não quer, irmãos, que nós vivamos uma vida de miséria. O Senhor não quer que a gente viva uma vida de pobreza, uma vida endividado, uma vida de necessidades. Não é isso que Deus tem preparado para o seu povo. E nós vamos entender nessa noite, irmãos, que primeiro eu preciso ter a bênção do Senhor sobre a minha vida. E depois de ter a bênção do Senhor, eu preciso agir. Eu preciso tomar posse daquilo que Ele já tem preparado para mim e para você. E cabe a cada um de nós aceitarmos uma vida simples, de dificuldade, ou então agirmos para termos uma vida vitoriosa. Há uma promessa do Senhor de nós comermos o melhor dessa terra. E eu acho interessante também quando Pedro e alguns dos discípulos chegam em Jesus e dizem: Mestre, eu deixei a minha profissão, deixei meu barco, deixei minha vida, minha família, para te seguir. E qual vai ser a minha recompensa? Qual é o nosso salário? O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus libera uma palavra poderosa dizendo: olha, nessa vida terei 100 vezes mais. Tem alguém que quer viver 100 vezes mais nessa vida? Nessa vida 100 vezes mais, e na outra vida, a vida eterna. Então isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor tem grandes coisas na nossa vida atual, e o melhor de tudo, quando essa vida acabar, Ele tem vida eterna para nós. Amém? E aqui eu li a história de José e Faraó, que traz algumas lições poderosas para a nossa vida. José, todos nós sabemos que desde pequeno o Senhor havia revelado para ele que ele iria governar sobre seus pais e sobre os seus irmãos. E foi por esta causa que os seus irmãos o venderam. E aí então ele vai como escravo para a casa de Potifar, e ali, mediante o esforço, empenho, dedicação dele, Potifar olha, vê que ele era diferenciado e entrega tudo para José governar. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos: nada acontece na nossa vida por acaso. Amém? Nada acontece na nossa vida por acaso. Deus havia feito uma promessa e agora Deus coloca José para ser preparado para que essa promessa se cumprisse no dia de amanhã. Talvez o lugar que você está hoje, você fala: peraí, Deus prometeu tanta coisa, Deus falou tanta coisa, e olha onde eu estou. E Deus está dizendo para você: viva o melhor, dá o seu melhor nesse lugar, porque tem um propósito nisso para Deus te colocar em coisas maiores. Isso é um preparo, é Deus agindo de alguma forma para te capacitar, para que você tenha a capacidade de adquirir coisas maiores. E como todos sabem, então, ele vai para a prisão mediante uma mentira. Naquela prisão ele se destaca ali também, porque Deus era com ele. Quer ser vitorioso? Quer se destacar onde você estiver? Deus precisa estar com você. Não importa
que você tem vivido, as adversidades, lutas, mas se Deus é com você, irmãos, é vitória garantida. E a Bíblia fala que mesmo José como escravo, Deus era com ele. Vamos dizer bem forte, Deus era com ele. E agora então o faraó tem um sonho, todos os sábios foram chamados e ninguém conseguiu discernir aquele sonho. E lá o copeiro então lembra e fala para faraó, tinha um homem na prisão que revelou o meu sonho, interpretou o meu sonho, e tudo que ele disse se cumpriu. E faraó desesperado diz, então traga ele. Resumindo, trouxe ele. Faraó conta o sonho. Agora José olha para faraó e diz, olha, as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas e as 7 espigas graúdas, viçosas, significa uma única coisa. Significa que nós teremos 7 anos de fartura, mas muita fartura mesmo. E as 7 vacas magras, raquíticas, as 7 espigas magras, raquíticas, significa que depois desses 7 anos de fartura, virá 7 anos de fome. E será uma fome tão grande, que ninguém vai lembrar esses 7 anos de fartura. Faraó se apavora, se preocupa, porque uma das coisas mais tristes para uma nação é chegar à fome. Uma coisa mais triste para um pai e uma mãe de família é não ter comida para os seus filhos e para a sua família. E agora então Faraó desespera. Só que como Deus era com José, como Deus tinha levado Josué para o deserto, como escravo ali, para aprender do zero, administrar uma casa, administrar uma prisão, José estava preparado. Amém? Quando o faraó recebe a notícia, ele entristece. Mas agora vem José, um homem de Deus, que não só interpreta o sonho, mas chega em faraó e dá a solução para faraó. Tem momentos, irmãos, que eu e você, como homem e mulher de Deus, servos de Deus, enquanto muitos estão desesperados com a situação, o momento que estão vivendo, eu e você precisamos ser resposta e darmos a solução para muitos que Deus tem colocado à sua volta. Amém? E agora então, José olha e diz, mas não se preocupa, faraó. Por quê? É só você levantar um governador. Ou melhor, levantar governadores em toda a região. E de tudo que nós plantarmos nesses 7 anos de fartura, vamos guardar a 5ª parte. O povo vai comer em abundância, mas a 5ª parte nós vamos construa celeiros para ir guardando a 5ª parte para o governo, para você, faraó. E na hora faraó preocupado olhou e falou, poxa, isso é a solução. De fato, que se nós fizermos uma reserva nesses anos de fartura, quando chegar a fome, nós temos reserva de comida. E faraó então olha para aquela ideia de José e diz, José, você vai ser o governador, que vai governar todo o país, levantando outros governadores para fazer esse processo. E agora então começa a cumprir na vida de José a promessa dele governar sobre seu pai, sua mãe, seus filhos e mais ainda governar sobre todo o Egito. Faraó se levanta e diz, olha, pegou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José e diz, olha, eu serei maior que você apenas no trono, porque você é que vai comandar, governar todo o Egito. Amém? E aqui nós aprendemos, irmãos, algumas lições para a nossa vida.
financeiramente falando. A primeira coisa que eu e você precisa entender, grave isso, que nós na vida, assim como o Egito viveu aquele momento, irmão, nós viveremos tempos de bênção, tempos de fartura, tempos de bonança, mas também vamos enfrentar tempos difíceis, tempos de escassez. Se você nunca passou por uma grande dificuldade financeira, pode ficar tranquilo ou que seja preocupado, que nós vamos passar. Todos nós estamos sujeitos a isso. E isso é a primeira coisa que nós precisamos entender. Que vamos ter tempo de bênção, de vitória, de fartura, salário bom, dinheirinho sobrando, fazendo tudo o que quer, comendo tudo o que não quer, mas na nossa vida também chega tempos difíceis, tempos de escassez, tempos que portas se fecham. Amém? E é importante entender isso, porque se nós entendemos que dias difíceis podem chegar, então nós precisamos nos preparar para que esses dias difíceis não nos peguem de surpresa. Amém? Entenda isso. Talvez alguém já passou por isso, está tudo bem. E aí nós não fazemos nenhuma reserva. E de repente alguém da família fica doente. Aí precisa levar no médico, aqui não resolve, tem que levar o médico para levar para fora. Pagar uma consulta, irmãos, hoje qualquer consulta é 400, 500, 700 reais. Aí o médico pede um monte de exame, porque sem exame não tem como entender o que está acontecendo. E às vezes sem mais, sem menos, a pessoa entra numa dívida de 3, 4, 5 mil por uma enfermidade. Então, a primeira lição que nós aprendemos, que vamos viver tempos bons, mas vamos viver tempos difíceis. A segunda lição, irmãos, que nós aprendemos aqui, que o sofrimento na casa de Potifar, na prisão, trouxe aprendizado para José poder aconselhar. Muitas coisas que nós passamos, como José passou, como eu já antecedi, são coisas que é para nos preparar, para nos ensinar, para nos trazer maturidade, para aprender a lidar com algumas situações. E por isso José estava preparado para aconselhar e dar uma estratégia grande para Faraó. Então o processo que você está enfrentando, tire todo o aprendizado que você puder desse processo. Amém? Terceira coisa que eu aprendo, irmãos, com José: tome a quinta parte. A quinta parte é 20%, irmãos, do que você ganha. Aqui diz que José dá estratégia: tome a quinta parte, 20% de tudo que colher, de tudo que ganhar, faça uma reserva. Aqui José nos ensina então a fazermos uma reserva para os dias maus. Fazer uma reserva para os dias maus. Aqui é 20%. A palavra fala um quinto. Um quinto quer dizer 20% do que você ganha. Um exemplo, uma pessoa hoje que ganha 2 mil reais, ele teria que guardar 200. E aí, às vezes a gente fala: meu Deus, 200 reais se eu guardar, eu passo fome. O importante, irmãos, é nós aprendermos e começar a fazer uma reserva. Por quê? Pode ser 5%, pode ser 10%, mas precisa começar. Existe uma técnica que você pode definir, guardar, por exemplo. Eu fiz isso um tempo atrás. Toda moeda de R$1 eu guardava.
Às vezes trocava aqui em dinheiro, o pessoal que dava oferta de R$1, e eu trocava para mim, porque eu fiz um propósito de guardar todas as moedas de R$1. E às vezes você pode fazer com R$2, com 5. E qual que é a estratégia disso? Por quê? Depois de 21 dias que você está guardando R$1 ali, por menor que seja, como eu disse, a sua cabeça, o seu cérebro vai entender e pegar o hábito de guardar dinheiro. Pastor, mas é R$1, sim. Só que você vai ver que depois de 15, 20 dias, desperta em você, você vai criando o hábito de guardar, e para você não vai estar mais satisfeito guardar só R$1. Aí você vê R$2, você já quer guardar. Você vê R$5, você quer guardar. Por quê? Nesses 21 dias, guardando uma nota pequena, vai desenvolver o hábito. Muitos hábitos é desenvolvido depois de 21 dias. Vai desenvolver o hábito de você começar a guardar dinheiro, independente do valor. Tem alguém entendendo aí? Irmãos, e finanças é uma área muito importante na nossa vida. Por quê? Quando não controlamos ela, existem muitos desgastes familiares. Temos que aprender a controlar as nossas finanças, administrar o que nós ganhamos, porque quando isso é descontrolado, quando a família está descontrolada, o marido, a mulher ou você sozinho, isso traz muito desgaste. O descontrole financeiro, irmãos, ele traz briga. Briga na casa, briga no casamento. Pessoas endividadas, necessidades do básico. Sem falar, irmãos, que a maior causa do divórcio é o dinheiro. A maior causa do divórcio é o dinheiro. Ou controlamos o dinheiro, ou o dinheiro vai nos controlar. Então você entende? Nós como cristãos, você entende o quanto é importante nós trabalhar em cima desse assunto? O quanto é importante nós trabalharmos nessa questão de finança, para que o inimigo não use para ter brigas no seu casamento, desentendimento constantes, afrontas, confrontos. Ainda mais sabendo que é uma das causas primórdias do divórcio. Muitos se separam por conta disso, vai gerando brigas, desentendimentos, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Então, irmãos, é uma causa importante de nós entendermos, aprendermos e pôr em prática. Não sei como está a sua situação financeira hoje. Só que dentro dos conselhos que eu vou te dar aqui hoje, dentro da palavra, se você pegar pelo menos 1/3 do que eu disser aqui e você colocar em prática, a sua vida financeira pode mudar da água para o vinho. As coisas podem mudar. Eu quero que você entenda, irmãos, que nós precisamos fazer uma escolha. Nós não podemos ter tudo. Ainda mais nós que vem de uma vida lá de baixo, de muita luta, dificuldade para romper na vida, nós temos que fazer uma escolha. Nem sempre você vai poder ter tudo e tudo na hora que você quer, nós temos que fazer uma escolha. E a primeira escolha que eu vejo é que nós não tem como, irmãos, nós estarmos comprando tudo o que queremos, consumindo tudo que ganhamos. Ou nós escolhe comer, comprar tudo que queremos, consumir tudo que ganhamos, ou você vai precisar economizar uma parte para conquistar sonhos e objetivos. Não dá para ter os dois. Ou você faz tudo o que quer, gastando tudo que ganha, ou você vai ter que fazer alguns sacrifícios para conseguir o que você quer. Eu tenho aprendido, irmãos, que
as coisas, e eu sei que muitos vão concordar comigo, as coisas são conquistadas com muito sacrifício, com muito esforço. Sim ou não? Sim. Teve alguém aí que conseguiu alguma coisa com muita facilidade? Até porque aquilo que conseguimos fácil, sem o nosso suor, nós não damos muito valor. Então tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós já conquistamos, foi com muito esforço, e tudo aquilo que nós vamos querer, precisa entender que vai ser com esforço e sacrifício. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E o grande problema hoje, irmãos, de muitos, é que tudo que ele ganha, ele come. Tudo que ganha, ele consome. Pessoas com mentalidade, irmãos, medíocre. Eu estava ouvindo alguém dizer hoje, olha, o fulano de tal não trabalhou a semana passada e nem essa semana, porque está jogando um jogo e ele ganhou R$800 semana passada e 800 essa semana, então ele disse que não vai trabalhar essa semana. Isso é mentalidade, irmãos, de quem pensa pequeno, de quem trabalha só para comer, trabalha só pelo básico. Espera aí, para mim manter minha casa eu tenho que ganhar R$1.000 por semana. E aí ele satisfaz com isso. Tem pessoas que se satisfaz, irmãos, em andar a pé a vida inteira. Tem pessoas que se satisfaz de morar de aluguel a vida inteira. Então, cabe a cada um decidir. É importante, cada família, irmãos, marido e mulher casou, faz um planejamento da vida de vocês, aonde vocês querem chegar. Quais os planos de vocês? Precisa juntos fazer um plano e os dois trabalharem alinhados na realização desse plano. Decidindo fazer sacrifícios, esforços para você alcançar aquilo que você quer. Então é necessário fazer uma escolha. Não ter sonhos, não ter projetos e trabalhar só para se manter. Tem pessoas que trabalham, irmão, só para comprar roupa, calçado, comida e pagar aluguel. Ele não sonha em ter a casa própria. Ele não luta para ter uma casa própria. É fácil? Não é, precisa de determinação. Ele não luta para ter um carro. Ele não luta para ter um emprego melhor, ganhar mais. Então precisamos fazer uma escolha. Vamos viver uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Uma vida na média. Ou peraí, ou eu quero muito, eu quero ir mais. Ou eu quero avançar. Então, a primeira coisa que hoje, uma pessoa que quer viver na média, ele vai decidir. Ele vai decidir, às vezes, continuar comprando tudo que quer e consumindo tudo que ganha. Uma pessoa que quer viver na média, medíocre. Mas alguém que tem sonho, que tem projeto, e se não tem sonho, não tem projeto, projete, tenha sonho. Essa pessoa com esforço e sacrifício vai rompendo devagarzinho e vai prosperar. Eu trabalhei com pessoas no frigorífico 10, 12 anos. Atitude, escolha de ter alguma coisa, mesmo com sacrifício. Eu trabalhei com pessoas lá, que nesse período de 10 anos, tem um amigo, deu um branco aqui agora. Ele mora aqui, ó, virou à esquerda aqui a primeira casa, gordinho, a gente chama ele de gordinho, a Patrícia. Ele era de fora, veio para cá, rodado para lá e para cá. Conheceu a Patrícia, começaram a namorar, foram morar juntos. Os dois não tinham nada. Em 10 anos financiaram a casa deles. Comprou um carro bom. Devagarzinho for reformando a casa, virou um casão e está ali.
O Rodrigo, da Lua, nosso amigo. Às vezes o povo fala, mas financiamento é loucura. Se você não tem outra alternativa, para de pagar aluguel e financia a sua casa e paga ela. O Rodrigo, na época, pagou 80 mil na casa dele ali perto do estádio. A parcela era 500 e pouco, parecia tão alto na época. E ele foi pagando. Deus foi abençoando, reformou a casa. A casa dele hoje, irmão, vale 300 mil ou mais. Casona, 3 quartos. E acho que ele está pagando financiamento aí, uns 300 reais. Numa casona que estava alugada esses dias por 2 mil. Você tem noção, irmãos? Atitude. É igual a questão do financiamento. Isso aqui, irmãos, não estou dizendo para você fazer, mas analisa comigo. Hoje uma parcela de uma casa aí, Minha Casa Minha Vida, vai estar uma casa de 150, 160 mil, uma parcela de uns 900 mil. Parece que uma parcela de 1.000 é muito hoje. Só que daqui 5 anos, só pensa comigo, não estou falando para você fazer nada não, só analisa. Daqui 5 anos, se você ganha um salário mínimo, o seu salário subiu 5 vezes daqui 5 anos. Vamos dizer que só subiu 100 reais. Está 2.600 e pouco, você vai estar ganhando uns 3.000 e pouco nesses 5 anos. Então você teve 5 aumentos de salário e o financiamento da sua casa ficou igual ou vai diminuindo R$1, R$2. Daqui 5 anos, irmãos, R$1.000, você acha que vai valer o quê? Não vale mais nada. E aí tem gente que tem 20 anos pagando aluguel. Aluguel é algo que você tem que pensar e pagar o mínimo de tempo possível, porque é um dinheiro que vai e não volta nunca mais. Não é algo que você está investindo. Então já fizeram a escolha aí, eu vou só comer, vou usar tudo meu dinheiro, ou eu vou fazer um sacrifício para ter as coisas? Então é importante, irmãos, que você tenha um planejamento para a sua vida. Daqui 5 anos, irmão, o que você quer para a sua vida? Daqui 5 anos. Eu, quando namorava minha esposa, eu tinha um planejamento. Naquele momento, meu planejamento era o que? Era casar, ter uma casa boa, ter um carro bom e uma motinha para mim trabalhar. Esse foi o meu planejamento. Depois, eu amadureci um pouco mais e eu fiz um planejamento. Com 45 anos, eu não quero trabalhar para mais ninguém. E aí comecei a apertar, comprando só o necessário. Eu e um amigo meu, 2 anos e pouco, 3 anos de sacrifício, construímos 4 kitnets em Santa Fé. Fui transferido para Aparecido de Taboado. Falei para minha mulher, eu não quero pagar aluguel não, hein? Conheci uma moça que ficou grávida no frigorífico e ia embora. Na época a casa dela era R$8.000. E eu falei para ela, se eu te der 5.000, você parcela os outros 3.000? Eu falei, parcela, vou pôr um jurinho, mas eu parcelo. Aí o Zé Divino tinha um cunhado que emprestava dinheiro a juro. Peguei 5.000 emprestado dele, para ir pagando depois do jeito que eu podia, a juro. Dei de entrada para a mulher, paguei 6 vezes os outros 3.000, entrei dentro da casa e depois que eu paguei os 3.000, eu comecei a pagar os 5.000. Fiquei 4 anos lá. Fui transferido para cá, vendi a casa por 17 e comprei a minha aqui. Só que a minha o cara tinha levantado e coberto. Tinha colocado veneziana, porta, mas não tinha feito contrapiso, não tinha água, não tinha energia, não tinha nada. Vendi lá por 17 e paguei 20 nessa aqui. Parcelei os outros 3.000. E aí eu saía do frigorífico, ia comprando material devagarzinho, fiz o encanamento dela, fiz o esgoto dela. Parte elétrica eu não entendia, meu cunhado na época fez.
juntei um dinheiro, paguei para rebocar, fez o contrapiso e entrei para dentro cru assim mesmo. Demorou uns 5, 6 anos ou mais para mim terminar tudinho ela. Hoje minha casa tem que valer pelo menos 250 mil, irmãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz um planejamento. Quando eu saí, eu peguei meu acerto que deu 114 mil e fiz uma outra casinha aqui, ó, 3 quartos, sala, cozinha. Hoje tem que valer uns 200 mil, está alugada por 1.100. Quando eu saí do frigorífico, eu precisava ter ficado uns 5 anos pelo menos, eu tinha cumprido meu propósito. Quando eu saí do frigorífico, eu trabalhei 20 anos. Fiquei com 2 kitnet lá, porque é 2 do cara, 2 minhas. A minha casa aqui terminada, essa outra casa e mais 2 kitnet. Quando eu saí da igreja, quando eu saí do frigorífico, eu já tinha uma renda de 2.500 de aluguel. Planejamento, sacrifício, esforço. Porque se eu não faço isso, eu não conseguia pagar a faculdade da minha filha. Então, irmãos, faça um planejamento para a sua vida. O que você quer? Reformar a casa? Faz um planejamento junto com o esposo. Comprar uma casa, ter um carro. Se planeje. Planeje prosperar. Planeje ter alguma coisa. Planeje avançar. Porque se você não tiver plano, irmão, nós não chegamos a lugar nenhum. E muitas das vezes a gente fica esperando a oportunidade chegar. Presta atenção nisso. Não, mas a hora que a oportunidade chegar, eu quero dizer para você, irmãos, para de ficar esperando a oportunidade chegar. Crie as oportunidades. Crie as oportunidades, irmãos. Tem muita coisa que a gente consegue só se tomar a atitude de fazer. Tem coisa que você precisa ter fé, ousadia e começar. Eu lembro quando nós começamos essas kitnet lá, eu tinha o terreno só. Como eu mudei para Aparecida, tinha até um projeto de fazer uma casa para mim. Eu falei, não vou fazer mais a casa. Aí esse amigo meu me procurou e falou, vamos fazer umas kitnet lá, ué. Eu compro a parte do terreno que você pagou, nós continuamos pagando, e aí você usa esse dinheiro para começar, e assim nós começamos, irmãos. Começou a falta ainda uns 20 e poucos mil na época para acabar. Ele falou, vamos pegar esse dinheiro emprestado à Júlia e depois nós vai pagando. E assim fez. Sacrifício, aperto, loucura. Então tem coisa que a gente tem que gerar a oportunidade. Tomar a decisão. Senão, gere a sua oportunidade. É igual às vezes a pessoa está ganhando pouco no trabalho. Aí ele fala, não, mas meu patrão não aumenta meu salário. Irmãos, é nós que fazemos com que o nosso salário aumente. É nós que gera a oportunidade. Se você ficar trabalhando a vida inteira como ajudante, você não tem como ter aumento, você vai ficar recebendo salário de ajudante. Ah, pastor, mas o meu patrão não valoriza. Se ele não valorizar e você desenvolveu e aprendeu, o outro vai valorizar, mas aprenda. Desenvolva. Serve. Se interesse. Como que é isso? Tem gente que trabalha a vida inteira num lugar e não se desenvolve, não aprende, não vai atrás. É igual uma história, certa feita eles chamaram um coordenador, coordenava todo mundo, os supervisores, e diz, olha, tem uma oportunidade de gerente, e aí eu vou te colocar como gerente. Você tem um coordenador para assumir o teu lugar? E ele diz, não, eu não tenho. Foi então, como você não preparou um coordenador para assumir o seu lugar, não tem como eu pôr você de gerente. E às vezes tem gente que faz o quê? Ele não aprende, ele não desenvolve e ele retém o conhecimento. Antigamente, quem sabia, segurava para ser o bom. Hoje é bom aquele que ensina outros. Não sei qual a área que você está trabalhando, mas ensina outro, desenvolve outro, prepara outro.
para você gerar a oportunidade de você crescer. Aprende o que você está fazendo. Quem conhece, irmãos, uma desossa, do começo ao fim, é muita coisa. É muita coisa. E na época que eu trabalhava, os desossadores achavam que era a vida toda desossador. Tem algum desossador aí, João Pedro? Os caras acham que é o rei, que sabe tudo, que é o bonzão. Aí o supervisor pedia: você pode ajudar a refilar a alcatra hoje, que o fulano faltou? Ninguém queria ir. Aí eu ia. Aí o povo falava assim: ó, Fabiano virou quebra-rolo. Sabe o que é isso? É aquele que faz tudo quanto é coisa, aquele que pega tudo quanto é bagaceira. E eu não estava nem aí. Faltava um lá na máquina vácuo. Eu ia lá, além de eu estar ajudando meu supervisor, eu estava aprendendo como funcionava a máquina. Faltava alguém lá no filé mignon. Eu ia lá para aprender. E assim, irmão, só cortes, passa acho que de 30. Ah, Fabiano, faltou hoje lá na balança, rapaz. Você não põe carne na caixa lá para mim? Eu ia lá e já estava de olho na balança para ver como funcionava. Não demorou muito, irmãos, eu sabia tudo do setor. Aí precisou de um supervisor. Ou melhor, de um líder. Até sugerir um outro cara. Meu supervisor falou: não, é o Fabiano que entende isso aí tudinho. Ó. É ele que vai ser o líder. Ou seja, Deus me deu estratégia e graça e eu gerei a oportunidade. Gere oportunidade no seu trabalho. Gere oportunidade. Então não fique esperando a oportunidade chegar, não. Tem muitas oportunidades que precisam ser geradas por você. Uma outra coisa, deixa eu correr aqui. Irmãos, existe, não estou falando de pessoas pobres ou pessoas ricas. Estou falando de mentalidade. Presta atenção nisso. Existe mentalidade de pobre e existe mentalidade de rico. A mentalidade de pobre, ele usa todo o dinheiro que ganha para consumir coisas de rico. Mentalidade pobre, tudo que ele ganha, ele gasta. Ele consome coisas, inclusive comprando de rico. Mentalidade, diga comigo, mentalidade pobre. Volta a repetir, eu estou falando de mentalidade pobre. Tem rico que tem mentalidade de pobre e tem pobre que tem mentalidade de rico e que vai ficar rico. Então o pobre, ele pensa só em consumir tudo. Pensa um pouquinho, peraí, eu tenho mentalidade pobre? Agora, a mentalidade rico, o rico, ele coloca dinheiro em coisas que vai trazer mais dinheiro. Quem tem mentalidade de rico, ele coloca o dinheiro em coisas que vai trazer dinheiro de volta. Por exemplo, se você compra uma casa para morar, não é investimento. É muito bom você ter uma casa para morar, mas essa casa vai gerar imposto para você pagar, reformas de tempo em tempo, você vai gastar dinheiro. Essa casa não vai trazer dinheiro para você, essa casa para você morar. Mas, por exemplo, agora você compra uma casa para alugar. Essa casa vai trabalhar sozinha, sem você precisar ir lá, e vai te dar um retorno do aluguel. Alguém está entendendo? Por exemplo, se você compra um carro, você já ouviu falar aí que quando você compra um carro, você adquire outra família? Sim ou não? E é isso. Por quê? Você vai ter que pagar. Primeiro, se você compra um carro, tira da concessionária, se ela valia lá 180, você tirou da concessionária, no mínimo já vale, só de pôr de frente da tua casa, você já perde uns 10 mil. Aí tem IPTU, IPVA, seguro. Muitas das vezes tem que pagar seguro. Uma troca de óleo de um carro desses mais novo, ainda mais se você fizer na concessionária, não é barato. IPVA, caro. É igual, por exemplo, quem está começando. O ideal não é você comprar um carro, porque você tem que pensar que você tem que manter ele.
E ele vai tirar dinheiro de você. Por exemplo, hoje, a maioria do pessoal que tira carta, acabou a faculdade, ele já quer ir lá financiar um carro, perder de vista, aí é parcela, com juro, paga 2 carros, mas está tirando dinheiro do bolso dele. Então o rico já pensa diferente, ele investe o dinheiro em coisas que vai trazer dinheiro para ele. E como diz, hoje tem muitas formas, ele vai investir em aluguel, para ter retorno. Hoje tem fundos imobiliários. Fundos imobiliários é a mesma coisa de você ter uma casa, só que você vai comprar um pedacinho lá de uma casa. R$2.000, R$5.000, R$10.000. E aí todo mês você recebe dividendo daquilo ali. Por exemplo, é como um shopping. Geralmente fundos imobiliários é shopping, dentre outras áreas. O shopping não é o único dono. Então uma pessoa abre para você comprar. Aí é vários donos do fundo daquele shopping. Você tem, um exemplo, eu tenho 0,03. Aí eles recebem o aluguel de todo mundo. E daquele valor lá, 0,03 é do Fabiano que investiu essa querelinha lá. Todo mês, igual eu tenho um fundinho aí, pouquinho, eu recebo R$9 todo mês de aluguel. R$9. Porque é pouquinho investido, mas todo mês está ali. Você tem essa opção de investir. Todo mês eu vou investir 100, todo mês investir 200. E você investe e já tem um retornozinho. Aí tem, por exemplo, hoje a opção lá do porquinho, do Nubank, do Inter, de outros, que geralmente está pagando, segundo o Selic, dando a média de 1% ao mês. Você põe milão lá, 1% do mês, todo mês está caindo, está aumentando ali. Então tem alguns meios de você não comer tudo o dinheiro e colocar em alguns lugares que vai dar retorno. Então, é isso que precisamos entender. Você vai ficar com a mentalidade pobre, torrando todo o seu dinheiro, ou então a mentalidade de rico, tentar pôr dinheiro em coisas que vai te trazer retorno. Por exemplo, meu tempo está indo, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quem conhece aqui o Akira? Quem conhece o Akira na Lagoa Santa? Irmãos, quando ele chegou aqui, ele começou o clube com algumas piscinas, bem poucas. E aí ele tem um hotelzinho em cima, nem casa ele não tinha. Tinha um carrinho velho, e aí dos quartos que ele alugava, ele morava em um daqueles quartos. E todo o dinheiro que ganhava, ele foi investindo lá. Pode ver, devagarzinho foi aumentando piscina, foi aumentando isso, aumentando aquilo. Aí, conforme aquele investimento gerou dinheiro, aí de frente, pode ver o tamanho da casona que ele fez. Teve um dos dias que eu fui lá com a minha família, ele estava mudando no dia desse quarto para essa casa. Olha as caminhonetonas que ele tem, os fitem, fez o outro clube. Por quê? Mentalidade de rico. Ele começou investindo para no futuro só colher. Então são alguns exemplos. Mas resumindo, irmão, para mim encerrar. A regra básica da vida. Primeiro, ganhar. Escolhe forma de seus ganhos. Quanto mais ganhar, mais consegue acelerar seus sonhos e objetivos. Então, nosso papel, ganhar, economizar e investir. Essa é a mentalidade que nós precisamos ter. Não é só de ganhar e gastar. A maioria acha que é ganhar e gastar. Mas é ganhar, economizar e investir. Irmãos, quanto dinheiro, às vezes à toa, que alguns de nós gastam? Algo que você poderia guardar, investir em algo. Por exemplo, a pessoa está ganhando R$2.000. Aí ele teve um aumento para R$2.500. De vez dele manter a vida dele gastando os R$2.000 para investir esse aumento de 500 que ele não tinha plano, o que ele faz? Chega o primeiro mês, ele fala, agora dá para me comprar aquilo, agora dá para comprar aquilo outro. E aí tudo que vai ganhando, sempre que vai ganhando, vai torrando e nunca faz uma reserva. Nunca se programa para ter as coisas. Então guarde isso, irmão. Nós temos que ganhar.
economizar e investir. E precisamos, irmãos, dar valor no nosso trabalho suado. Por exemplo, hoje o salário mínimo, pensa comigo, é 1.621. Salário mínimo hoje, 1.621. Muitos ainda ganham só esse salário mínimo, que não é fácil. Ou seja, então a pessoa tem que trabalhar, presta atenção nisso, 30 dias no mês para ganhar 1.621. 1.621 dá R$54 por dia. Cada dia que você trabalha com salário mínimo, você está ganhando R$54. 54,03. Aí sabe quanto que a pessoa vai ganhar por hora? R$6,75 por hora. Aí, presta atenção nisso aqui, irmãos. Aí a pessoa ganha um salário de 1.621. Aí ele vê uma calça de R$180 e vai comprar. Compra a calça, 180. Aí, irmãos, pensa comigo. Essa pessoa vai ter que trabalhar 6 dias para pagar essa calça. Ele vai ter que trabalhar 48 horas para pagar essa calça. Aí eu pergunto para você, se ele ganha 1.621, por que ele não compra uma calça de 100? De 80? Não é comprar uma coisa ruim, mas comprar algo mais barato que seja resistente. Aí, essa pessoa quer comprar um tênis, mas ele não vai lá num tênis de 150, 200. Ele quer um tênis de R$350. Ganhando quanto que nós falou? Aí, quanto, irmãos, dias ele vai ter que trabalhar para pagar esse tênis? 8 dias, irmãos. É mole. Trabalhar 8 dias para você pagar um tênis. 93 horas de serviço para você pagar esse tênis. Será que precisava de um tênis nesse valor? Vamos, só mais uma comparação. Não, eu ganho 1.621. Não, eu quero um celular de 2.000. Aí sabe quantas horas que ele vai ter que trabalhar para pagar esse celular? Ele vai ter que trabalhar dentro do que ele ganha. E ainda, irmãos, eu não estou nem descontando os descontos de 1.621 que tem, viu? Vai ter que trabalhar 66 dias para pagar esse celular. Sabe quantas horas? 533 horas para pagar esse celular. Quantos de nós, irmãos? E eu estou falando de celular, porque tem uns que é mais ousado e compra um iPhone. Não tem nada contra, irmão, mas analisa comigo. Há valor no seu trabalho suado. Tem coisa que não precisa. Não precisa. Eu falo, irmãos, meu celularzinho é um Redmi, eu estou com ele 2 anos e meio esse aqui. A hora que ele estragar, eu vou comprar outro Redmi lá no Paraguai. 700 e poucos reais. Isso é eu. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, eu posso ser milionário, ter todo o dinheiro do mundo, cada um é cada um. Mas isso é eu. Eu não compro um iPhone. Isso é eu, não estou dizendo para você não fazer. Por quê? Eu não preciso de um iPhone. Esse aqui atende a minha necessidade. Poderia a câmera ser um pouquinho melhor, mas eu não sou fotógrafo. Só para nós pensar, irmãos. Não, volto a dizer, cada um é cada um. Mas se você não tem uma casa, não tem um carro, não tem algo, pensa melhor. É igual no meu caso. Eu não tenho coragem de ter um carro de 100 e poucos mil e pagar aluguel.
eu vou pegar esses 100 e poucos mil, compro uma casinha, e aí aquele dinheiro que eu estava pagando de aluguel, agora eu compro um carro. O aluguel que eu estava pagando, eu pago o carro e vou tacar na minha casinha. Nem que não seja a casa do jeito que eu queria, porque o aluguel vai e não volta. Mas, vou dizer, irmãos, é para nós refletir. Então, irmãos, guarda isso, você precisa ganhar, economizar e investir. Aí quando você vai comprar as coisas, eu vou finalizar que o meu tempo já foi. Quanta coisa, irmãos, que nós já compramos que nós não precisamos. Quanta coisa. As mulheres, vamos partir para o lado das mulheres agora. Quantos vestidos ou calçado que você comprou num dia e no outro dia você já estava arrependido? Tem alguém? Não, vamos ver se eu estou mentindo. Tem alguém que já aconteceu isso? Então vou dar uma dica para vocês aqui sempre. Nós não podemos, o problema nosso às vezes é que a gente age no impulso. Mas tem homens também, irmãos. Tem homens que não é só as mulheres não. Estou usando o exemplo delas aí do vestido, né? Mas tem uns homens também só misericórdia, né? Então nós temos que parar de comprar as coisas no impulso. E eu finalizo aqui. Quando você vê alguma coisa que você quer, não, vou comprar. Faz essas 3 perguntas. Bom que se você anotasse, a primeira pergunta que você vai fazer, você viu aquele vestidão, ou o cara viu tal coisa ali, aquela sandália ou um sapato. A primeira pergunta que você vai fazer, eu preciso disso. Eu preciso desse vestido, eu preciso dessa calça. Eu preciso dessa cinta. Eu preciso. Segunda pergunta, eu tenho dinheiro para comprar? Porque, irmãos, muitos compram só no cartão. Tem uns que é igual a minha filha, quando era pequena. Não tem dinheiro, filha. Passa o cartão, pai. Eu falei, você não sabe que cartão não é dinheiro, né? Que eu vou ter que arrumar o dinheiro depois, né? E às vezes a gente age como se cartão fosse dinheiro. A conta está no limite, você já não está podendo, mas vai lá e passa o cartão. Então a primeira pergunta, eu preciso disso? Eu tenho dinheiro para comprar isso? E a última pergunta, tem que ser agora? Entendeu? Porque tem coisa que você não precisa, não tem o dinheiro e pior, não precisa daquilo agora. Porque pessoas que programam, ele faz o quê? Espera aí, eu quero comprar isso, mas não é o momento. Aí você vai se programando. Não, eu preciso trocar minha geladeira. E vai controlando daqui, dali. Acabou a parcela, agora eu vou comprar minha geladeira. Você programou. E é algo que você precisa. Então tudo que você for comprar, irmão, só compre se você realmente precisar. E essas 3 perguntas vai ajudar você a pensar. Quanta coisa que você viu hoje, ficou doidinho para comprar. Passou o dia, no outro dia você passa perto daquela coisa e nem dá bola mais para aquilo. Foi só um desejo momentâneo, uma emoção momentânea. Amém? Então, irmãos, escolha hoje. Faz um planejamento. Lute pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Não aceite uma vida qualquer, não. Lute para alcançar as coisas. Meu tempo já foi, mas somente família, irmãos. Famílias que não conseguem conquistar as coisas, sabe por quê? Porque a mulher gasta o dinheiro dela do jeito que ela quer e o homem gasta do jeito que ele quer. Vocês dois são um só. Faça o planejamento e luta junto por aquele objetivo. Planeje junto e luta junto. Casais que trabalham unidos, juntos, prospera. Pode fazer uma análise. Famílias que não estão avançando, não estão alinhados no propósito, não estão juntos no mesmo objetivo. Eu vi perguntando, eu vi uma pergunta, deu um branco agora.
Mas lute junto, programe juntos, sonhe pela sua casa própria, pelos seus projetos. Tem coisa que às vezes você vai alcançar só daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos. Mas faça. Fazer uma pergunta: quem consegue guardar dinheiro todo mês aqui? Não mente, seja sincero. Ergue a mão e segura. São poucos, está vendo aí? Por exemplo, eu nunca consegui guardar dinheiro. Mas sabe como eu consegui as coisas? Consórcio. Parcela forçada. O banco hoje tem aplicação forçada lá. Durante 60 meses vai debitar da sua conta R$100 ou 200. Essas opções para você guardar. Se não guardarmos, não se programarmos, não conseguimos chegar a lugar algum. Amém? Se coloque de pé.